Quem vê, quer ver. Boa tarde, bem-vindo à sociedade civil. A Igreja Católica continua a não permitir o sacerdócio feminino, embora defenda o papel fundamental da mulher na instituição. Quais os argumentos usados pela Igreja? Até lá, qual o papel da mulher? São perguntas para a tarde de hoje do Sociedade Civil. Quisemos saber qual é o papel da mulher na Igreja. Para isso, analisamos a questão à luz do Vaticano e ficamos a saber porque é que ainda não existe sacerdócio feminino na Igreja Católica. Neste Sociedade Civil, olhamos ainda para o aspecto sociológico do sacerdócio e a importância que a população portuguesa lhe dá, e ficamos com as declarações de Esther Muksnik, vice-presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, a propósito do papel da mulher judia. Vamos debater hoje então o papel da mulher na Igreja. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Padre António Bacelar, bem-vindo, é capelão da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Porquê que não há mulheres no sacerdócio? As razões não são, como sabemos, razões doutrinais propriamente ditas, são razões da tradição e da leitura que a Igreja foi fazendo ao longo da sua história dessa mesma tradição. Mais recentemente o Papa João Paulo II declarou, disse que o assunto estar encerrado. Esse é talvez um tema também, digamos, para o nosso debate, mas no fundo, e respondendo mais diretamente à sua questão, eu creio que há um caminho a fazer, e sobretudo, e porque esse é também o tema da nossa conversa e deste nosso programa, de valorização da mulher. E a questão que ponho é se ela passa só e necessariamente pelo acesso ao sacerdócio ministerial. Talvez essa seja a questão mais simbólica e por isso é que ela tantas vezes é falada, é a questão do sacerdócio, não é? A quem é que compete decidir o facto de a mulher ter acesso ao sacerdócio ou não? Falou-me da tradição. Sim, a tradição, escrevemos-la habitualmente na tradição católica com T grande, não é? E é algo também de dinâmico, não quer dizer que seja apenas uma rendição àquilo que um dia possa ter sido definido. É algo que obviamente evolui, que é dinâmico, que é suscetível sobretudo de reflexão. É a Igreja no seu conjunto que, e segundo também a sua Constituição e segundo a sua proposta e a experiência de comunhão, que cabe também perceber os sinais por onde possa ser conduzida. A esse nível tem havido alguma evolução neste debate, nesta reflexão? Em relação ao papel da mulher? Sim. Ou em relação ao acesso ao sacerdócio ministerial? Eu penso que em relação ao papel da mulher tem, se bem que, enfim, temos sempre o princípio do copo meio vazio, do copo meio cheio. Parece-me que há um grande espaço ainda, e há muitos passos ainda por dar. E por mim o tema fundamental estaria aí, a participação mais ativa. Há pouco referia-se o Papa Francisco, há de facto uma intervenção muito importante ultimamente, ainda não há um mês do Papa Francisco, a propósito de um seminário que se organizou em torno do 25º aniversário de um documento que foi publicado por João Paulo II sobre a dignidade da mulher e o seu papel na Igreja. E ele, a esse propósito, por exemplo, denunciava uma coisa que certamente nos toca a todos nós e que se para ele é motivo de escândalo, também para todos nós o pode ser, que é a mulher reduzida tantas vezes, em tantas instâncias e em tantos espaços, a um papel de servidão. Aliás, ele falava em italiano, nem encontrava a palavra em italiano, disse-a primeiro em castelhano, servidumbre, é a nossa servidão. Para dizer que há muito caminho a fazer, há algum caminho feito. Não tenho a pretensão de avaliar se é maior aquele que foi feito ou aquele que há a fazer, até porque pelo menos o que há a fazer nós desconhecemos. Mas há algum caminho feito a partir da própria fundação da Igreja, a partir da valorização que Jesus dá em relação à mulher e que se continua, não tanto quanto às vezes se calhar poderíamos esperar, mas que se continua em tradições muito vivas na Igreja e no lugar relevante que tantas mulheres ocuparam e ocupam hoje na história da Igreja, que é uma história aberta e que se vai continuar a fazer.
Teresa Tomé Ribeiro, bem-vinda. É professora na área de bioética da Escola Superior de Enfermagem do Porto e também dá o seu contributo como mulher, não é? Sim. À Igreja. Que tipo de contributo é esse? Eu acho que o meu contributo de mulher na Igreja é um contributo a todos os níveis, porque é muito difícil termos as coisas por estanques, não é? Portanto, ser mãe ou ser professora, ser cristã, quer dizer, isso tudo é um bolo, é uma coisa só, uma maneira de estar. E o contributo que a mulher dá na Igreja e que eu, em algumas atividades, vou desenvolvendo, é sempre um contributo muito interativo e muito interventivo, porque bem, nós as mulheres somos muito interventivas, não é? Falamos muito e sentimos muito. E, portanto, este contributo do perceber os pequenos pormenores, do perceber o que é a afetividade, do perceber o que é a expressão feminina, é muito importante na Igreja. E eu acho que nas discussões que existem, nas atividades que existem ligadas à Igreja, perdão, quando intervimos como mulheres, muda um bocado as discussões, muda o carisma e, portanto, as preocupações também mudam. Por isso, acho que o grande contributo da mulher na Igreja é, na verdade, um contributo ligado ao povo de Cristo, à sociedade, ao que nós somos, onde somos precisas. E sente-se satisfeita com esse contributo ou acha que a mulher podia ter um contributo maior dentro da Igreja, como instituição? Pode ter sempre um contributo maior e deve ter um contributo maior. E isso depende de cada uma, não é? Como sabe, a Igreja Católica não é clerical, não assenta numa estrutura de padres, bispos, papa. Assenta numa estrutura que é o povo, não é? Que é o povo, que somos nós os cristãos. E, portanto, ser cristão, bispo, ser cristão, professora da escola, temos o mesmo valor e temos o mesmo peso. E, portanto, se a mulher não, até agora, o espaço que ocupou, não ocupou tanto, terá que o fazer, terá que o perceber até que ponto deve ir. Ou até que ponto é necessária. Agora, é evidente que me sinto muito confortável na Igreja, não é? Sinto-me muito confortável na Igreja, porque eu acho que a grande revelação, não é, de Cristo foi exatamente esta dignidade igual entre homem e mulher. Foi revolucionária na altura, continua a ser revolucionária agora, porque a tendência da nossa sociedade e da nossa humanidade é esta luta entre o poder do homem sobre a mulher e muitas coisas, e, portanto, esse poder do homem sobre a mulher acaba por ter muitas expressões. Mas na Igreja é esta igualdade, esta dignidade igual numa expressão diferente. Portanto, nós, no fundo, somos uma humanidade que se expressa de duas formas, masculino e feminino. E esta expressão diferente é que é necessária. E por isso me sinto muito confortável, porque sempre, em tudo que há na Igreja, a mulher é muito valorizada, não é? Basta ter Maria, não é? Maria Mãe, e, portanto, Maria Nossa Senhora é o centro, não é, desta humanidade cristã. Maria João Santos Lemos, bem-vinda à Sociedade Civil. Está aqui a representar o movimento internacional Nós Somos Igreja, movimento em Portugal. Esta dignidade da mulher e do homem iguais, de que falava agora a Teresa, é possível sem a mulher ter acesso dentro da instituição Igreja às mesmas funções que os homens têm? Eu acho que é absolutamente fundamental que a Igreja Católica, a hierarquia, corrija este erro secular, que é um desvio, inclusivamente, do que foi toda a ação de Jesus, porque deu realmente um papel altamente preponderante às mulheres no seu tempo, e com a constantinização da Igreja Católica adotaram o sistema romano em que as mulheres não tinham absolutamente direitos absolutamente nenhuns, nem sequer podiam ser testemunhas num julgamento. Portanto, a partir daí foi um grande retrocesso em relação aos Evangelhos. Eu queria começar por ler uma parte da carta de São Paulo aos Gálatas, que diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, isto
é realmente a base em que o movimento Nós Somos Igreja baseia, enfim, a sua batalha pela igualdade de direitos das mulheres na Igreja Católica. Que é uma questão de direitos humanos, é uma questão de exclusão de uma grande parte da população católica, não é? Que são as mulheres. E eu gostava de ler dois, porque às vezes pode parecer que é uma mania dos católicos e das católicas europeias ou ocidentais. Eu vou ler um testemunho de uma teóloga católica, a Anna Azimio, que é queniana e que integra a Associação Ecuménica dos Teólogos do Terceiro Mundo. Numa entrevista que ela deu ao António Marujo, ela disse: podemos dizer que no Norte ou no Sul, em todo o mundo, as mulheres são a espinha dorsal da Igreja. Se excluíssem as mulheres, a Igreja cairia. Se as mulheres dissessem que boicotavam a Igreja ou que não contribuíam em nada, esta não funcionaria. A Igreja está viva por causa das mulheres também. O único problema é que às mulheres foi negada a participação nos processos de decisão da Igreja. Na Igreja, as decisões são tomadas de forma hierárquica, clerical, numa espécie de casta. Portanto, isto tem sido o costume dentro da Igreja Católica, não é? E eu gostava de ler também outro testemunho e gostava de dizer que o movimento Nós Somos Igreja tem sido precursor nesta batalha pelo acesso das mulheres aos ministérios ordenados. Tem sido uma batalha muito difícil, muito impopular, mas eu penso que, como o Padre Bacelar disse há bocado, que está a fazer um caminho e faz muita diferença quando se fala neste tema de há 10 anos a esta parte para agora. Apesar de perceber que o Padre Francisco não deu grande abertura, mas quando ele disse que era preciso fazer uma reflexão aprofundada sobre o papel da mulher na Igreja, acho que aí que já está uma porta aberta. E quanto ao Papa João Paulo II, eu acho que ele não tinha poder decisório para dizer que a questão está fechada, porque a Igreja somos todos nós, não é? E, portanto, eu gostava também, se pudesse ainda, ler aqui um testemunho da Companhia de Jesus, da Congregação Geral, em março de 95, num texto sobre a Companhia de Jesus e a situação das mulheres na Igreja e na sociedade civil. Ele diz: estamos conscientes do prejuízo que tem causado no povo de Deus a alienação da mulher, a qual, em algumas culturas, já não se sente à vontade na Igreja e não pode, por isso, transmitir plenamente os valores católicos às suas famílias, amigos e colegas. Como resposta, primeiro, pedimos a Deus a graça da conversão. Temos sido, os jesuítas, parte de uma tradição civil e eclesial que ofendeu a mulher. Como muitos outros homens, temos tendência a convencer-nos que o problema não existe. Portanto, acho que são dois testemunhos extremamente importantes, abrangentes, e principalmente esta teóloga keniana, que realmente é de uma parte do mundo tão longe de nós, em certa medida, mas tão perto ao fim e ao cabo. Padre Anselmo Borges, bem-vindo, é professor de Filosofia da Universidade de Coimbra, também é professor no Seminário Mulheres e Religiões, no mestrado e doutoramento de Estudos Femininos da Universidade de Coimbra. Vou pegar nas palavras que já foram ditas aqui a esta mesa. O facto das mulheres estarem excluídas ainda nesta altura da estrutura que decide dentro da Igreja, da estrutura formal que decide dentro da Igreja, é uma tradição ou é um erro histórico? Eu acho... Já ouvi as duas aqui à mesa hoje. Eu pessoalmente penso que é um erro histórico, porque isso não corresponde de maneira nenhuma à vontade de Jesus. Jesus realmente incluiu homens e mulheres enquanto discípulos. Quem estiver atento aos Evangelhos sem preconceitos, vê lá isso. Eu podia mostrar aqui muitos textos do Evangelho em que realmente Jesus trata as mulheres em igualdade com os homens. Portanto, realmente, atendendo à vontade originária de Jesus, é um erro histórico. Depois, também, olhando para esta afirmação de São Paulo, que diz expressamente que em Jesus não há desigualdade entre homens e mulheres, também temos aí uma afirmação essencial. Depois, nós sabemos que houve nas comunidades cristãs primitivas
as comunidades cristãs primitivas reuniam-se, não havia igrejas, não havia basílicas, portanto, reuniam-se como comunidade doméstica, chamada Igreja Doméstica, nas casas de cristãos mais abastados ou cristãs mais abastadas. E, portanto, houve casos em que as mulheres presidiram a celebração da Eucaristia. Se isso foi possível, no princípio, porque é que não havia de continuar a ser possível? Devo dizer-lhe que ainda muito recentemente, aliás, antes do conclave, um grande teólogo, cardeal, o cardeal Lehmann, que foi presidente da Conferência Episcopal Alemã, disse que era necessário pensar em dar igualdade às mulheres, igualdade juntamente com os homens ou quando comparadas com os homens, dar essa igualdade às mulheres, reconhecer essa igualdade e conceder-lhes o acesso aos ministérios ordenados. Portanto, tudo indica que realmente não há razões. Os grandes exegetas estão todos de acordo nisto, que não há razões para excluir as mulheres dos ministérios ordenados. Já vamos regressar na reportagem que vamos ver agora. Vamos saber o que pensa o Papa Francisco sobre o papel das mulheres nas posições de liderança da Igreja Católica, porque não existe o sacerdócio feminino e se existem também reivindicações nesse sentido. O papel da mulher na Igreja é um tema que tem sido analisado com mais ênfase pelo Vaticano e pelo Papa Francisco nos últimos meses. Num encontro organizado pelo Conselho Pontifício para os Leigos no passado mês de outubro, o Papa afirmou que existem dois perigos para a mulher. O primeiro é o de reduzir a maternidade a um papel social ou uma tarefa que, embora nobre, diferencia a mulher e não valoriza todo o seu potencial na comunidade. O segundo risco é, como reação a este, promover uma espécie de emancipação que, para ocupar os espaços tomados pelo masculino, abandona o feminino e os traços que o caracterizam. A propósito do 13 de outubro, reuniram-se em Fátima algumas peregrinas que reclamaram um papel mais ativo da mulher na Igreja Católica, defendendo a sua ordenação como sacerdotes. De acordo com Dom José Policarpo, a posição da Igreja Católica quanto a este assunto está muito baseada no Evangelho e no facto de Jesus ter escolhido como apóstolos 12 homens. De notar que o atual Papa, Francisco, considera que as mulheres são fundamentais na transmissão da fé cristã. Esta afirmação deve-se ao facto de, perante o túmulo vazio, os apóstolos e os discípulos não terem acreditado que Cristo tinha ressuscitado, mas as mulheres sim. Francisco defende que as mulheres tiveram um papel primordial na compreensão da fé e na história da Igreja e que as mulheres e mães devem ter esse papel, passar esse testemunho. Padre António Bacelar, pelo que o Papa tem dito até agora, como é que interpreta a forma como ele sente o papel da mulher na Igreja? Até biograficamente é interessante a referência que, por exemplo, ele começa por fazer à avó, à figura da avó, à figura da mãe, este papel de acolhimento e de transmissão do próprio testemunho de fé, e que depois, e a propósito desta peça e a propósito da intervenção que aí teve, ele vai sublinhando como tendo pela frente um caminho, obviamente, de amadurecimento e de crescimento e de libertação, e estou plenamente de acordo em muitas coisas que os nossos amigos, que todos os nossos participantes aqui disseram, em libertação de um certo reducionismo, ou de uma certa posição quase subalterna da Igreja. Aquilo que me parece... Mas não se percebe também claramente que caminho é esse que o Papa deseja? Ou percebe-se? Há alguns tímidos sinais, eu penso, e tenho esperança que haja alguns outros sinais, nomeação de uma ou outra mulher para algum organismo do Vaticano, penso ter acontecido mais recentemente, pode criar alguma abertura. Há muito ainda no mundo das hipóteses, mas estamos ainda nos primeiros meses do pontificado, apesar de tudo, e eu creio que poderão vir a acontecer outros sinais, sobretudo ao nível daquilo que até nas próprias bases, hoje não há, penso, um conselho paroquial, um conselho diocesano, qualquer órgão que tem um perfil e características de consulta, mas onde não sejam ouvidas mulheres, e aquilo que é dito, obviamente, não haveria igreja, não haveria
a própria experiência cristã sem a presença feminina, para além do facto da maternidade, isto é, do óbvio, de nenhum de nós estar aqui sem essa presença feminina. Mas a própria constituição da Igreja, com tudo aquilo que certamente há de limite e ainda de caminho a fazer. O que me parece é que a valorização e a libertação, digamos, de alguns julgos ou de alguns condicionalismos de que ainda somos herdeiros e que todo acordo que existem, certamente, como já referia, esse papel de servidão a que tantas vezes a mulher é reduzida, não estou tão certo de que esse processo, esse caminho, seja só ou apenas ou imediatamente pelo sacerdócio. Acho que por onde é que devia começar esse caminho, em se entender? Por uma maior auscultação, por uma maior participação, por exemplo, nos órgãos, exatamente, também de consulta, por isso muito próximos também ao governo, e que penso que podem ir abrindo portas também a um papel mais importante da mulher. Mas não dentro do governo da Igreja? Por que não? Em órgãos de consulta? Em órgãos de consulta, como são no governo da Igreja boa parte dos órgãos. O que não quer dizer que depois depende muito daquilo que é, digamos, a prática do ideal da Igreja, isto é, de uma experiência fundamental de comunhão, onde mais do que, e é só, e por essa linha que a podemos entender também como mistério dessa mesma comunhão, onde a participação de facto e a comunhão entre todos, como que passa a ter um lugar também de condução da Igreja, porque certamente que depende muito, de tantas vezes, de um pároco ou de um bispo, no caso, por exemplo, de um conselho paroquial ou de um conselho diocesano, mas uma efetiva experiência de comunhão, eu penso que redundará cada vez mais em que esses órgãos, sendo de consulta, sejam de uma consulta ativa e não apenas de um... O padre Bacelar falava aí há pouco que há um jugo ainda. Que jugo é esse? O jugo, em relação ao papel da mulher, repito, é o tantas vezes, e penso que aqui não estamos sós como Igreja, a Igreja vive na sociedade em que vive, é herdeira também de tantos, digamos, de tantos recursos, até ao nível cultural, ao nível filosófico, etc. Esse jugo que tantas vezes pesa é não sermos capazes, tantas vezes, de também, entre homem e mulher, nos olharmos e nos reconhecermos com a mesma dignidade, isto é, como filhos de Deus. Aí, a esse nível, a Igreja poderia ou deveria ser um exemplo para a sociedade também? Poderia, deveria ser, e sem nunca, certamente, o vir a ser totalmente, ou na perfeição, porque ela é feita de todos nós, que por aquilo que me diz respeito, e certamente pelo que diz respeito a nós somos limitados, e portanto vai sendo, e parece-me que na história, porque às vezes se carrega, se calhar, sempre mais, ou pode ter a tendência de carregar mais nas sombras do que propriamente nas luzes, mas há testemunhos admiráveis de dignificação do papel da mulher na Igreja. Aquilo que também a este propósito me parece, em relação ao sacerdócio, é que ele não deve esgotar este debate. E o receio que às vezes tenho sobre o papel da mulher na Igreja, quando o passamos a relacionar quase única e exclusivamente com o sacerdócio, acaba por esgotar e por esvaziar um debate e um papel que é muito melhor, que é muito maior. E aqui, aquilo que está em questão, se calhar, é também o próprio sacerdócio. Porque numa Igreja que todos projetamos, idealizamos, que sonhamos e pela qual também lutamos como serviço, numa Igreja onde o sacerdócio é serviço e, portanto, despojado de qualquer vestígio ou tentação de poder, também o sacerdócio e também a presidência de uma comunidade é serviço, se calhar seria importante também que isso fosse abordado para percebermos a eventualidade, pelo menos pormos essa possibilidade em discussões deste tipo, que o papel da mulher da Igreja, mesmo e neste momento presente, não tendo acesso ao sacerdócio ministerial, pode ter exatamente a mesma dignidade pelo serviço que presta e pela presença que é, do que se tivesse acesso ao sacerdócio ministerial. Portanto, a passagem mesmo dos testemunhos lidos, de qualquer um dos testemunhos, obviamente concordo em pleno com a primeira parte, com aquilo que foi. O que me parece é que é uma passagem demasiado, eu diria quase precipitada, para a conclusão de que o fortalecimento, o reconhecimento do papel da mulher na Igreja se faça quase Acha que isso encerraria riscos?
É isso? Eu penso e que riscos? Penso que comporta riscos. Eu não sei, são sempre perguntas que podemos fazer em voz alta e que por isso também as faço em voz alta, se não estaremos, ainda que de outras formas, a falar de uma igreja, até em relação ao ministério, demasiado clerical, demasiado centrada, por exemplo, no ministério sacerdotal, demasiado piramidal, né? Teresa Tomé Ribeiro referia há bocado esta experiência de igreja como o povo. É, de facto, a acentuação do Concílio Vaticano II. Ou seja, o nós somos igreja, somos-lo, antes de mais, a partir do batismo. E esta acentuação... Mas há uma igreja instituição também, não é? Mas há uma igreja instituição. Mas há também uma presença da mulher, como é a presença de Maria, que pode não se esgotar também na instituição. E que não sei até que ponto é que será menos importante, né? Aliás, há um célebre teólogo, e certamente que marca o percurso de muitos de nós, Hans Urs von Balthasar, que fala da diversidade dos perfis ou dos princípios de organização da Igreja. E fala de um princípio petrino, mas fala de outros princípios co-essenciais à própria vida da Igreja, isto é, o princípio petrino, e que relacionaríamos mais diretamente com a instituição, com o ministério, mas fala de outros princípios que depois, e pelo próprio magistério, e o próprio João Paulo II vem a admitir, não só a admitir, mas a afirmar que o princípio mariano, a partir da presença de Maria e a partir desta realidade que abarca todas as realidades da Igreja e, portanto, de uma maternidade, que não é só uma maternidade física, é coessencial a esse princípio petrino. E assim fala depois de outros, como o que vem do filão e da tradição de São Paulo, ou de Santiago, ou de São João, que são princípios que são coessenciais. Portanto, a base da Igreja, no fundo, o que está a dizer, no qual a mulher já participa muito, é o essencial da Igreja, não a sua estrutura. Sim. É isso na prática que está a dizer, não é? É também isso. E a minha pergunta é, de que forma a entrada da mulher na estrutura inverteria a importância destes dois pratos da balança? Mas a grande estrutura é o povo de Deus. Sim. Se calhar o mal... Isso eu já percebi. Sim. E aí a mulher está presente, e muito presente. A minha questão é, até que ponto é que a entrada da mulher na estrutura da Igreja faz inverter estes valores de que a base é o mais importante e não a estrutura? A estrutura é importante a partir da base. Porque esse é um dos argumentos também que é usado, não é? Que é usado dizendo que não é importante o sacerdócio, não é importante a presença da mulher no governo da Igreja, porque o importante é a base da Igreja. A base da Igreja é o povo e a mulher está lá muito presente. Então o que eu pergunto é, o que é que o facto de a mulher participar também no governo da Igreja vai alterar, ou pode alterar, ou corre o risco de alterar este pendor mais forte da base da Igreja? Eu não sei se me fiz perceber. Sim, penso que sim. Eu só admito uma evolução, é que tudo redunde numa experiência de uma mais radical, mais transparente e mais libertadora comunhão entre todos, homem e mulher, e como era citado também a partir de São Paulo, que nos faz descobrir, digamos, uma categoria que antecede e que está para além dessa, que não é propriamente de uma sociedade, digamos assim, por cotas ou por representação, mas é uma sociedade onde todos têm lugar. E, portanto, a porta de entrada para a Igreja é, de facto, o batismo, e a experiência batismal, e a experiência do Evangelho e da concretização de tudo aquilo que são os desafios e as palavras que Jesus nos dá para viver. Se calhar, penso que vivemos um tempo onde é muito importante que isso seja aprofundado e que seja potenciado. E a partir de onde, obviamente, também o déficit que reconheço que possa existir de participação no governo e na decisão da Igreja pode ser tomado, e não ao contrário, portanto, não a partir da estrutura para o corpo, mas Teresa, do corpo Maria à estrutura. João, querem acrescentar coisas destas ideias também que fomos ouvindo aqui? Se formos... claro que foi muita coisa dita, não é? E eu não tenho dúvida que a mulher deve e tem que participar mais na estrutura da Igreja, não é? Na estrutura de decisão, na estrutura de reflexão e da ação da Igreja, tem que participar mais. Aqui, assim, a discussão entre o participar na estrutura e o sacerdócio, eu acho que as coisas são diferentes, não é? São diferentes. Eu, pelo menos, ponho-as numa discussão diferente, porque também não faço em discussão teológica, porque não tenho de maneira nenhuma bases nem conhecimentos para tal.
Mas o que eu vejo é que cada vez mais é necessário a forma da mulher ver os problemas, a forma da mulher ver a humanidade. E isso a Igreja tem-se vindo a perceber. E se o Papa João Paulo II, no fundo, despertou em todos nós a necessidade de percebermos o que era o espiritual e o religioso, portanto, foi acordar uma sociedade muito adormecida nessa linha, e, portanto, daí é que ele encantou o mundo todo, com este despertar da espiritualidade e do ser religioso. O Papa Bento XVI vem-nos dizer, atenção, que é pelo amor e pela fraternidade e pela forma como nos exprimimos que conseguimos fazer igreja e sermos igreja. E acho que o Papa Francisco vem-nos dizer, atenção, cada um, portanto, no fundo é interessante perceber que cada Papa nos chama a atenção a alguns aspectos. Ele vem-nos dizer, cada um veja em si, ou perceba o que é ser igreja, o que é intervir. Não é? Isto muito na linha do Vaticano II, que nos disse, não venho falar só para cristãos, não é? Eu venho falar para a humanidade toda, mas venho dar aos cristãos a responsabilidade desta missão, portanto, no mundo desenvolverem o que é ser cristão. E o Papa Francisco vem dizer que na verdade, esta de cada um ser igreja que é importante, e que é importante a mulher na igreja e que tem que ter um papel muito, muito mais intenso. Eu tenho a sorte de todos os anos, ou praticamente todos os anos, ir ao Congresso da Pastoral da Saúde no Vaticano. E é muito interessante perceber, eu tive, digo-lhe sinceramente, a primeira vez que lá fui, fiquei admirada, porque são 3 dias de trabalho intenso. É na sala do Sínodo dos Bispos, o que dá assim aquele conforto, a pessoa se sentir numa sala onde se passam coisas importantíssimas, e portanto esta ideia de estarmos presentes, dá um peso. É sendo presidida pelo cardeal, que é o presidente da pastoral, e os trabalhos são coordenados todos os dias por mulheres. E é interessante perceber que tem entre mulheres que trabalham no campo de trabalho de assistência, mulheres médicas, mulheres da sociedade ou do mundo intelectual, com idades diferentes. Eu, no primeiro ano que lá fui, pensei que naquele ano tinha calhado assim, se calhar. No ano a seguir que voltei a ir, voltei a ver... Há quanto tempo já? Lembra-se, Teresa, a primeira vez que participou nesses trabalhos? A primeira vez que participei foi em 2007, 2008, foi 2007, por aí. E é interessante, voltou no ano seguinte? Voltei no ano seguinte, depois voltei no outro, e depois tenho ido agora menos frequentemente, porque nem sempre posso, mas são sempre temas muito ligados à área da bioética e da saúde, e portanto tem toda a pertinência a estar. E também porque portanto, tem toda a pertinência a estar. E também porque dou colaboração também à pastoral da saúde e à pastoral da família. E achei muito interessante e perguntei, quer dizer, do segundo ano perguntei, mas costuma ser dirigido os trabalhos por mulheres? Mas porquê que perguntou? Estranhou? Estranhei, claro que sim, claro que estranhei, não é? Porque nós nos congressos que temos mesas redondas e temos dias que são dirigidos por mulheres e outros por homens, e ali estava a achar interessante ver. E o que me responderam foi que as mulheres tinham um grande peso em todo o trabalho assistencial que se fazia a nível do mundo todo, e que, portanto, que havia muitas ordens religiosas de mulheres, que eram elas que governavam, e, portanto, que eram elas as mestras das necessidades da humanidade e das necessidades que a Igreja tinha de responder. Quais eram as necessidades que a Igreja tinha de responder? E depois criaram também um argumento que ou uma ideia que me ficou, posso estar, quer dizer, isto é a minha leitura, não é, das situações, é que quando a mulher está presente, as discussões de poderes fazem-se menos. Nós mulheres não nos interessa muito poder. Nós interessa-nos, mas é que as pessoas saibam pensar sobre as coisas e pensem no que estão a fazer e vejam o interesse que as coisas têm para elas. E, portanto, muitas vezes os homens, porque são combativos e porque faz parte da característica da caça e da guerra, gostam muitas vezes de combater o poder, não é?
Ou também seja, depende um pouco da interpretação que se dá ao poder, não é? Exatamente, mas o poder é sempre o poder dominar, não é? Estamos a falar do poder para, através dele, construir alguma coisa. Sim. Que é diferente. Sim, sim, sim. E então, na verdade, as discussões acabam por ser mais focadas no interesse que é o tipo de assistência que se tem que dar, o valor que se dá a cada um. Eu, exatamente o que ela está a dizer, dá-me razão. Efetivamente, eu penso que não é exagero dizer que 80% do trabalho da Igreja Católica é feito por mulheres. É só ver as paróquias, os movimentos, as pastorais da saúde. Quer dizer, se formos a ver, realmente o trabalho das mulheres na Igreja é absolutamente fundamental. E eu acho que há um certo paternalismo quando se fala que mulheres trabalham tão bem, porque é que são de querer ser padres e assim. Isto é uma questão de negar um sacramento a pessoas que são batizadas. As mulheres são batizadas e, portanto, não lhes pode ser negado um sacramento. A que título é que se nega um sacramento a um batizado? Não pode ser. E eu acho que esta maneira de... No fundo, o acesso das mulheres ao sacerdócio, que pode-se dizer que realmente precisa de ser reformado, pode ser de outra maneira, enfim... É uma questão de direitos humanos. Não é possível continuar-se a excluir as mulheres dos centros de decisão, porque quer queiramos, quer não, o centro de decisão está na hierarquia masculina na Igreja Católica e não há que fugir daí. E, portanto, eu penso que as qualidades todas que reconhecem às mulheres de diálogo, de trabalho, de filantropia, amor ao próximo, fazem muitíssima falta no sacerdócio e na hierarquia católica. Portanto, eu penso que é basicamente uma questão de direitos humanos dentro da Igreja Católica. E não é aceitável que se continue realmente... há bocado estava a dizer, um bocado precipitado. Isto é um problema que se arrasta há 2000 anos. Portanto, não há precipitação absolutamente nenhuma. A Igreja Católica tem 2000 anos. Isto é um problema que se tem levantado de vez em quando. Agora, por maioria de razão, em que as mulheres realmente, na sociedade civil, têm acesso a todos os centros de decisão e têm provado, realmente também, as mulheres não podem ser juízes, ninguém queria ir a uma mulher médica. E esses são tabus que são completamente ultrapassados. Portanto, na Igreja Católica é só preciso realmente que a hierarquia e que o Vaticano, uma vez que a Igreja Católica está realmente, infelizmente, vaticanizada, e aliás o Frei Bento Domingos tem dito com muita frequência, não deixem o trabalho todo ao Papa, todos nós temos que fazer o trabalho para ele poder tomar as decisões que são desejadas pelo povo de Deus. Vaticanizada quer dizer estar demasiado centrada na figura do Papa. Está tudo à espera que seja o Papa que faz e que decide e, portanto, no fundo, havia o Thomas Plankensteiner, que era um dos fundadores de Nós Somos Igreja, dizia que no Vaticano acham que o Espírito Santo só fala de cima para baixo, que de baixo para cima a voz do Espírito Santo não funciona. Quando o Espírito Santo fala aos populares, a nós todos que somos bases da Igreja, e dizemos que desejamos tanto uma coisa, e é sabido que na comunidade, nas comunidades católicas, em todo o mundo, o desejo e a maioria das pessoas acha que as mulheres devem ter acesso aos ministérios ordenados. Portanto, realmente, eu penso que, além de ser uma questão de direitos humanos, é uma questão de melhoria do funcionamento da Igreja Católica. Até porque há muito mais religiosas do que sacerdotes. Não é? Muito bem. Já vou ouvi-lo. Padre Anselmo Borges, vamos ver a próxima reportagem. O cientista social Luís Salgado Matos analisa o sacerdócio católico em Portugal. Vamos saber que não existem estudos sobre esta questão e que recentemente começaram a surgir movimentos de reivindicação do sacerdócio feminino em terras lusas. Ao tentar perceber o papel da mulher na Igreja Católica, importa analisar o ponto de vista sociológico. Quando questionado sobre a representatividade das mulheres nos cargos de maior importância no meio católico português, o cientista social Luís Salgado Matos afirma que no nosso país as mulheres têm desempenhado um papel fundamental ao longo dos tempos. Há numerosas congregações femininas que são autodirigidas. Quem dirige as congregações femininas são as próprias mulheres, não são homens. E se a senhora for às paróquias,
as mulheres têm um papel muito importante nas paróquias. Ainda há pouco tempo se discutiu, e julgo que ainda se discute, se as mulheres podem receber o diaconado. Há um responsável da Santa Sé que propôs há muito pouco tempo a criação de uma espécie de diaconado feminino. Um ministério hierarquicamente inferior ao sacerdócio, mas, apesar de tudo, relativamente elevado. Portanto, não é exato dizer que as mulheres não contam na estrutura do catolicismo. Luís Salgado Matos afirma que não existem estudos certificados que comprovem a vontade dos portugueses em abrir o sacerdócio ao sexo feminino. Aliás, o cientista está até convencido de que as mulheres nem sequer têm pensado muito sobre o assunto e mostrado essa vontade. Eu não conheço nenhuma sondagem em Portugal onde, com uma amostra representativa da população, se pergunte aos homens e às mulheres se eles acham bem que haja sacerdócio feminino católico. Mas repare, pode haver uma maioria a favor do sacerdócio católico. Se a maioria dos católicos for contra, não haverá sacerdócio católico. Eu creio que em Portugal a questão interessa muitas pessoas, muito pouco. Do que a sociedade nos dá, quando eu comparo Portugal com os Estados Unidos, eu vejo, do ponto de vista qualitativo, nos Estados Unidos já há dezenas de mulheres que se fizeram ordenar sacerdotes. À revelia da hierarquia. Mas fizeram-se ordenar, arranjaram um bispo que estava zangado com o Papa e que as ordenou. Em Portugal nada disso existe. O primeiro movimento organizado de que eu tenho consciência, e é um movimento, tanto quanto eu posso ver, embrionário, débil, é no 13 de outubro de 2013. Este cientista social deixa o desafio para que se estude a vontade da população relativamente ao sacerdócio feminino. Se começam a surgir alguns movimentos de reivindicação, será sinal de que lentamente a mentalidade está a mudar e que poderá existir essa vontade. Mas sem fazer uma sondagem e fornecer esses dados ao Vaticano, não se pode mudar a estrutura hierárquica da Igreja Católica em Portugal. Padre Anselmo Borges, qual é a sua opinião? Temos uma igreja que assenta sobretudo e dá maior valor à sua base, como falámos aqui, ou muito centrada no Vaticano, como diz a Maria João? Diz a Maria João que a igreja está muito centrada no Vaticano. A Maria João disse-o, mas o Papa... É que na prática parece que estamos a olhar aqui para duas igrejas diferentes, não é? O Papa também o disse há dias. Ele disse que um dos problemas fundamentais da Igreja é que é vaticanocêntrica, está centrada no Vaticano. E não há dúvida nenhuma de que na Igreja realmente estamos habituados a uma estrutura piramidal, vertical. O poder vem de cima. E, em baixo, de facto, os cristãos fundamentalmente obedecem. Quanto a isso, não há dúvida absolutamente nenhuma. Qualquer pessoa que esteja minimamente atenta à vida da Igreja observa isto. A Igreja não me parece que tem essa opinião, ainda agora referiu e não tinha essa opinião e também participa na vida da Igreja, por exemplo. É a minha ideia, evidentemente que eu respeito as ideias dos outros, mas gostaria que realmente houvesse um estudo sociológico sobre estas questões para chegarmos a algumas conclusões fundamentais. Por exemplo, esta questão que esta reportagem fala, era importante haver um estudo em Portugal para se perceber qual é a opinião das pessoas, nomeadamente em relação ao sacerdócio feminino. É muito interessante que o Papa agora, neste inquérito, também levanta o problema exatamente do lugar da mulher na Igreja. Isso a partir da sexualidade. Permita que lhe diga que há pouquinho perguntava aí se haveria qualquer mudança na Igreja se realmente as mulheres participassem mais na estrutura da Igreja. Sim. Eu estou convencido, só para dar-lhe um exemplo, estou convencido que a tragédia da pedofilia não teria acontecido no seu caráter tão extenso, tão amplo, se as mulheres estivessem na estrutura de decisão da Igreja. Porquê? Porquê?
Porque eu estou convencido de que as mulheres estariam muito mais atentas à vida. Por outro lado, a participação das mulheres na estrutura da Igreja permitiriam realmente uma Igreja muito mais democrática, muito mais participativa, e isso levaria a uma concepção, a uma vivência diferente da Igreja. Permita que lhe diga também que, por vezes, apresenta-se como razão para excluir as mulheres dos ministérios ordenados que elas não estavam presentes na última ceia. Repare, por esse argumento, então, era preciso ordenar apenas judeus. Era preciso ordenar apenas judeus, porque lá, entre os dons, só havia judeus. Portanto, nós na Igreja não estamos habituados a argumentar, nós na Igreja não estamos habituados a esta participação democrática. Portanto, há participação de ideias. Falta espírito crítico, é? Diga? Falta espírito crítico. Falta muito espírito crítico dentro da Igreja. Aquilo que aconteceu, realmente, para estarmos aqui a debater tudo isto, é que a Igreja, enquanto que Jesus disse, vós sabeis como é que é o governo das nações. No governo das nações há uns que mandam e outros obedecem. Entre vós não vai ser assim, vós sois todos irmãos e irmãs. Portanto, tudo isto se modificou a partir do momento a Igreja Católica, realmente teve toda esta orientação a partir do momento em que se tornou uma instituição de poder. O que está aqui em questão é o poder. E quando há bocadinho diziam que as mulheres não estão interessadas no poder, eu desconfio em relação a essa afirmação. Agora, que eu tenho a ideia de que o poder tem de ser, na perspectiva de Cristo, poder não enquanto dominação, que é o que acontece frequentemente dentro da Igreja, mas poder enquanto serviço de todos ao cuidado das pessoas, disso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Agora, se me pergunta quando é que começa toda esta reorientação da Igreja, que não está, no meu entender, de acordo com o essencial da mensagem de Jesus, para isso há, então, a Igreja enquanto instituição de poder. Portanto, a partir daí a Igreja assume toda a estrutura patriarcal que encontrou para o seu governo. Isso acontece quando? Isso começa com Constantino, e depois ali com o Papa Gregório VII, com a chamada reforma gregoriana. É ali que se dá... Veja, esse Papa diz expressamente que o Papa é o único príncipe a quem se deve beijar o pé. Ele nunca se engana, não pode ser contraditado. Começou aí todo um centralismo, não há dúvida absolutamente nenhuma. E, por outro lado, começa aí também, nomeadamente no século XII, com o Concílio Latrão II, começa aí um sacerdócio com obrigação do celibato, e isso ter tremendas consequências, de facto, na Igreja. Por exemplo, pelo facto de se conceber a missa enquanto sacrifício, por exemplo, que leva sacrifício no sentido da oferta de uma vítima a Deus, oferta de uma vítima a Deus para aplacar a sua ira. Isto é contra o Evangelho. É a partir daí que começa realmente uma nova visão, uma nova orientação da Igreja, que, como digo, leva ao celibato obrigatório e que vai excluir cada vez mais as mulheres, mesmo até daquele debate que estamos aqui a ter neste momento. Porquê? Porque as mulheres têm a impureza ritual, por exemplo. Teresa. Eu tenho uma... Claro que o que é interessante na Igreja é perceber que estas discussões fazem todas muito sentido, não é? E a grande vantagem que tivemos foi que Cristo, quando veio ao mundo e fez a sua revelação, não deixou as coisas todas feitas, deixou depois para nós discutirmos, isso é a vantagem. E, portanto, se calhar, não sei, porque não conheço muito das outras religiões, mas nós devemos ser da religião que mais discutimos dentro de nós e deixamos estas discussões para fora também, o que achamos ou não das orientações que vamos tendo dentro da Igreja. Portanto, temos uma liberdade muito grande de discutir tudo, seja com quem for.
O que eu acho... Senhora doutora, permite que lhe... Não, deixe-me só acabar aqui esta ideia, porque é isso que eu sinto, não é? Depois tem outro aspecto importante, e sim, eu acho que nós, agora, esta geração, não é? Esta geração de adultos, que somos nós, esta geração de adultos tem a vantagem de ter vivido, quer dizer, de ter herdado da humanidade anterior um percurso de muitas lutas e de muitos desvios e de muitos arrepios e de muitas voltas que se deu e de muitos erros que se fez. E temos a vantagem de termos tido pessoas lúcidas que nos mostraram os erros e o que foi de bem, e também, ao mesmo tempo, de nos darem a liberdade de dizer ser o que tu quiseres ser, não é? No fundo é o que nós somos e é o que nós também transmitimos aos nossos filhos. Vocês sejam o que quiserem, não é? Eu já sou da geração que nem a indicação de curso ou de profissão me foi dada, não é? Mas na geração anterior já ainda era. E, portanto, perante isso, eu faço uma leitura atual da Igreja e a leitura histórica e todo este percurso acho muito importante que seja feita, e há grandes contributos, e o Padre Anselmo dá-nos grandes contributos. Não é importante para perceber como é que chegamos aqui? Sim, é importante, mas é académico. É muito académico. E eu sou mais pastoral, sou mais prática. É mais da vivência. Sou mais da vivência. E com uma linguagem que se perceba e que se compreenda, porque senão nós nem nos compreendemos a nós, nem vamos fazer com que os outros nos compreendam. Eu acho que aqui há aspectos diferentes que estamos a discutir e que concordamos em comum, que é a maior intervenção da mulher nos órgãos de decisão, a maior intervenção da mulher nas estruturas da Igreja, que têm mais responsabilidade. Não é para si importante perceber se isso está na origem da Igreja, sim, ou se não está não na é sua muito origem? importante, Ou se ao longo da história da Igreja... sim, é importante, claro. Se houve desvios, digamos assim, em relação àquilo que seria... E daí eu dizer que seriam as vontades originais, não é? Que temos a sorte de ter estas leituras feitas nestes percursos todos, não é? Por vários teólogos e papas que fizeram, e cristãos vários, não é? Ligados com a filosofia e tudo, que fizeram essa leitura. Agora, a intervenção da mulher na Igreja, o papel da mulher em órgãos de decisão, o papel da mulher nas estruturas que têm mais responsabilidade, porque não é mais poder, é mais responsabilidade sobre o percurso da Igreja. E aí acho que dificilmente alguém tem dúvida que não seja assim. O que é diferente, ou o que é, para mim, bastante diferente da discussão da mulher ser ou não ordenada sacerdote. Para mim essa discussão é diferente. Porquê que a Teresa separa as duas coisas? Porque, primeiro, quando somos batizados, todos passamos a ser sacerdotes, não é? Todos temos a alma sacerdotal, todos somos sacerdotes. E, portanto, depois, o ser sacerdote, não é? É o estar disponível e o ter seu cargo os ministérios e os sacramentos, não é? E o ser cristão e o ter alma sacerdotal é o intervir e é o estar próximo dos outros, ou o estar com os outros. E eu não consigo separar-me, porque não, sinceramente, não é? E isto é uma coisa muito clara, eu não consigo separar-me esta leitura que se faz da mulher ser ou não ordenada sacerdote do movimento feminista ligado com a confronto com o machismo. Eu sou feminista, mas sou para um feminismo em que homem e mulher têm formação de dignidade igual, têm os mesmos direitos, e nós vivemos na nossa sociedade ocidental que isso acontece, não é? Lutaram por eles e têm-nos, e as mulheres lutarem, têm grande percurso, e eu acho muito importante, e foi muito útil, e agradeço-lhes muito, senão não era, se calhar, a mulher com a capacidade de intervenção que me dão agora. Mas sim, nem votava, essas coisas todas, mas isso é do passado, e o presente agora o que me diz é que homem e mulher têm que saber qual é a sua expressão. Não é? Qual é a sua expressão na sociedade? E eu acho que isto é um movimento feminista. Dos mesmos direitos de homens e mulheres na sociedade, mas não dentro da Igreja? É não, isso? Os direitos são iguais, mas... E tem tudo de igualdade. Só que há uma diferença entre homem e mulher, porque são duas expressões diferentes, não é? Senão os homens qualquer dia estão a reivindicar o direito de serem pais. Não precisa de se expressar através do sacerdócio. Não necessita. Acho que é uma expressão de forma masculina. Quer dizer, nós tivemos a sorte de não termos a discussão de género dentro da Igreja. Porquê? Porque ninguém pôs em dúvida que Cristo era homem.
homem, sexo masculino. Ninguém pôs em dúvida. Viram-no. Quando ele esteve na cruz, viram-no, perceberam. Ninguém pôs isso em dúvida. Não há discussão de género dentro da Igreja, não é? Não há os andrógenos, não há as pessoas que são assim mais ou menos e o sexo é assim uma coisa. Não. Há uma vivência da sexualidade do corpo, o corpo que eu sou, com uma intensidade enorme e uma compreensão muito grande. E o que é a mulher, como ser biológico, como ser psicológico, como ser espiritual, e o que é o homem, os dois são as duas faces de uma humanidade, com funções diferentes e com expressões diferentes. E isso é que nos faz crescer e nos faz caminhar. E eu considero a expressão sacerdote, não é, a expressão masculina, não é? Porque, na verdade... Mas não disse que somos todos, desde que somos batizados. Sim, mas sacerdote de ordenação sacerdotal, de ministério dos sacramentos, que é isso que estamos a discutir, não é? Aí não, aí eu acho que é uma expressão masculina, porque representa Cristo, não é? Um padre. E Cristo era um homem. E Cristo era um homem. Muito bem, então vamos regressar. Vou dar a palavra, Maria João. Afastando-nos um pouco da religião católica, quisemos também conhecer a religião judaica. Conversámos com a vice-presidente da comunidade israelita de Lisboa, Esther Mutznik, que nos fala também sobre o papel da mulher no judaísmo. A religião judaica tem uma visão diferente daquilo que a mulher representa no meio religioso e familiar. Prova disso é o facto de ser uma mulher a vice-presidente da comunidade israelita de Lisboa. Esther Mutznik fala sobre o papel feminino na sua comunidade e explica o que faz desta uma religião especial. Há uma imagem muito bonita na Cabala. E a Cabala não tem nada a ver com aquelas coisas esotéricas que se dizem Cabala. Não. A Cabala judaica, mas há uma imagem muito bonita que é, digamos, no céu, entre aspas, existe uma entidade que é completa, que quando deixa a Terra se divide em dois, e essas duas entidades incompletas, quando se encontram, formam um todo que é o todo à imagem, no fundo é a alma, que se integra em dois corpos separados, de um homem e de uma mulher, e que no seu encontro recriam a totalidade desse espírito, dessa alma. Aquilo que se pode dizer é que uma mulher que se assume claramente como judia e que quer transmitir isso, portanto, o judaísmo aos seus filhos, e não só, enfim, de uma forma geral, mas nomeadamente aos seus filhos, ela faz, portanto, ela zela pela transmissão das tradições, ela pratica o judaísmo em família e fora da família, ela zela, por exemplo, pela circuncisão das crianças de sexo masculino aos 8 dias, ela zela pela maioridade religiosa dos seus filhos, rapazes e raparigas, por um casamento judaico, etc. Segundo Esther, no judaísmo não há discriminação, nem um sexo tem mais importância que outro. Há sim uma complementaridade, no sentido em que o homem não podia viver sem a mulher e a mulher não podia viver sem o homem. No entanto, é facto que em algumas sinagogas existem zonas exclusivamente femininas e outras masculinas. No judaísmo, como em qualquer outra religião, mas particularmente no judaísmo, há diferentes correntes. A religião é a mesma, mas há diferentes correntes. Há a corrente tradicionalista, ortodoxa, há a corrente, resumindo, não é? Há a corrente reformista e há a corrente conservadora, que é um bocado entre as duas. Pronto. E, portanto, a separação entre homens e mulheres só existe nas sinagogas de rito ortodoxo. E essa separação tem a ver um bocado com a diferença de papel que o homem e a mulher têm na religião do ponto de vista ortodoxo.
40% da administração da comunidade israelita de Lisboa é do sexo feminino. No entanto, a vice-presidente da comunidade afirma que, apesar de ocuparem cargos de elevada importância, essas mulheres nunca irão ocupar o lugar de um rabino, já que pertencem à corrente ortodoxa. Apesar de se falar muito de complementaridade e de não discriminação, em algumas correntes da religião judaica, os papéis da mulher e do homem estão bem definidos. Maria João, vou dar-lhe a palavra também para perceber um pouco, em seu entender, qual é o papel da mulher dentro da Igreja e também para perceber se concorda que, de alguma forma, o movimento feminista está ligado também a estas novas reivindicações que apareceram por parte das mulheres ou de um conjunto de mulheres dentro da Igreja. Eu não estou nada de acordo. É evidente que a sociedade humana em geral e a portuguesa deram grandes passos em frente, porque há 40 anos as mulheres não podiam ser juízas, não podiam ser do corpo diplomático, não podiam aprender a ler nem a escrever, não podiam ir à escola, não podiam entrar para a universidade, os maridos podiam-lhes ler as cartas, tudo isso, o papel da mulher realmente nas sociedades, estamos a falar das nossas, era absolutamente subalternizado. Eu acho que nós isso foram ainda questões que o movimento feminista levantou. Exatamente. E quer dizer, antes do 25 de Abril, foi depois do 25 de Abril em Portugal, que os maridos deixaram de ter o direito de abrir as cartas das mulheres. Portanto, pode-se ver realmente como nós estávamos habituadas a um papel de grande subalternização. Felizmente acabou. Foi um movimento da sociedade civil, não foi só das feministas, mas também devemos-lhe muito, elas chamavam-se sufragistas, porque se bateram pelo sufrágio universal, portanto, para que nós tivéssemos direito ao voto e não fôssemos criaturas de segunda classe, que era o que as mulheres eram até certa altura. E, portanto, a Igreja Católica ainda ficou isso um bocado enquistado. Há bocado perguntou, não sabia bem o que é que as pessoas pensavam. Houve uma grande sondagem feita pelo público, sim, na sequência de uma que tinha sido feita pela Universidade de Chicago, em que em Portugal e a Itália, a França, Filipinas, a Polónia e os Estados Unidos, em Portugal a população, os católicos praticantes eram 68% a favor da ordenação das mulheres, porque achavam que realmente era legítimo esse desejo. Portanto, quer dizer, eu acho que, aliás, é irreversível. Eu penso que não será agora, não será talvez com este Papa, mas é um caminho que se está a fazer e não há volta a dar-lhe, não vai andar para trás. Vai sempre andar para a frente, felizmente, e graças a Deus, porque realmente Jesus era realmente, usando a sua termo, era realmente um feminista avant la lettre. E que passos têm dado nesse sentido? Que passos têm de ser dados? Não, que têm sido dados. Os passos que têm sido dados? O que é que já foi feito? Ou o que é que já se conseguiu fazer em defesa deste movimento? Tem havido imensos movimentos que se têm batido por isso. As mulheres católicas e os homens católicos, e tem sido, realmente, é considerado de uma grande injustiça o tratamento que se dá às mulheres. E as mulheres são essenciais. Como é que lê esta questão de que Cristo era homem? E até que ponto é que essa questão deve ter uma leitura também dentro da organização da Igreja? Judaica, as mulheres não existiam. As mulheres não podiam ser testemunhas, realmente não tinham estatuto absolutamente nenhum. De modo que ele, se calhar, tinha sido crucificado logo no primeiro dia, se fosse uma mulher. De modo que o problema dele ter escolhido ser homem, mas nós sabemos que Deus não tem género, não é? Deus não é nem homem nem mulher. Jesus Cristo escolheu a forma humana exatamente porque na sociedade judaica, na sociedade daquele tempo, as mulheres não tinham estatuto e eram consideradas seres impuros, não é? De modo que eu penso que é do mais... é uma questão de direitos humanos dentro da Igreja e é uma questão de inclusão da maior parte dos católicos que são mulheres na Igreja Católica. Para São Borges, queria ouvi-lo também sobre essas questões. Não, sobre essa leitura que se faz. E acrescentar ali qualquer coisa ao que a Teresa estava a dizer. Força. Para dizer exatamente que o meu amigo Cardeal Patriarca Emérito de Lisboa, Dom Policarpo, ele pronunciou-se no sentido de que não havia objeções doutrinais contra a ordenação. Exatamente. E foi chamado a Roma.
sabe disso. Portanto, esta liberdade que nós, neste momento, temos dentro da Igreja, não existiu sempre. Felizmente que existe agora. Felizmente. Gostava de chamar a atenção para isso. Foi chamada a Roma e acha que foi chamada a Roma para ser repreendido? Nem mais. Até que ele quase que se retratou. Depois, eu gostava de chamar aqui a atenção para uma questão aparentemente sutil, que é a seguinte. A língua portuguesa é uma língua machista. Isto é, eu chamo muito a atenção para isso lá na universidade. É uma língua machista, de tal maneira que as mulheres têm acesso à humanidade pela mediação do género masculino. Como é que é? Como é que é? É simples. Eu vejo, por exemplo, as alunas quando vão apresentar trabalhos dizem nós os homens. Nós os homens. Estamos aqui a tratar do homem. Quer dizer, quando se referem à sua própria humanidade, de facto, não há dizer esse nós acesso. os seres humanos, era o que elas queriam dizer. Exato, nós seres humanos. Portanto, a língua portuguesa é uma língua machista, porque o acesso da mulher à humanidade, ao ser humano, é pela mediação do homem. Mas não é a língua portuguesa que é responsável por este problema. Podemos considerar um problema do acesso das mulheres ao poder na Igreja. Chamar a atenção para quê? Que também na Igreja, realmente, a socialização religiosa é dada no masculino. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Desde o batismo... É só em Portugal, não? Desde o batismo que as crianças realmente contactam com este Deus no masculino, e Pai, Filho, Espírito Santo, e depois ouvem falar constantemente do Papa, dos bispos, do padre. O acesso por parte das mulheres, desde crianças, à Igreja, é pelo masculino. Portanto, apreendem a Igreja como uma entidade masculina. Isso inconscientemente marca profundamente a identidade da mulher católica. Mas sabe, Padre Anselmo, desculpe só dizer-lhe uma coisa. Eu acho interessante estar a dizer isso, porque todo o ser humano tem acesso à sua humanidade através da mulher. E pior do que isso, ou melhor do que isso, na nossa condição feminina, melhor do que isso é ter acesso à cultura e tem acesso à socialização através da mulher. E a introdução na religião, no que é compreender o amor de Deus, é feita através da mulher-mãe e é feita através de Maria. Porque é muito mais fácil explicarmos aos nossos filhos pequeninos de que Jesus nasceu da mãe, da barriga da mãe. E, portanto, é-nos mais fácil levá-los a perceber quem foi Cristo, quem é Cristo, e, no fundo, quem é o Pai do céu, através da mulher também. E acha que este peso humano, não estou a dizer que é tudo assim, estou a dizer é que há um peso muito grande do feminino na educação, e há um peso muito grande do feminino... Estou de acordo consigo. Completamente, portanto, não é uma questão de linguagem. Está equilibrado, Padre Anselmo Borja, não está? Talvez esteja melhor até para o nosso lado. A afirmação que faz não contradiz a minha. Eventualmente podem complementar-se. Agora, aquilo que eu digo Estávamos a ver aqui como é que, nomeadamente, as crianças, quando contactam a religião, como é que a apreendem. E se a apreendem como uma entidade masculina ou uma entidade masculina e feminina, como diz a Jesus no colo da mãe. Essa questão muito clara. Porque a Igreja Católica está a perder as mulheres. Olha, quer que eu lhe dê um exemplo? Aqui há tempos, numa homilia, eu disse exatamente que Deus está para lá do género. Portanto, nós tanto podemos dizer que Deus é Pai, como podemos e devemos dizer que Deus é Mãe. Deus é Pai e é Mãe. Porque Deus está para lá. São metáforas dizer que Deus é Pai, que Deus é Mãe. Então, a um dado momento, quando foi do Pai Nosso, as crianças vão lá para o pé de mim para rezarem o Pai Nosso. E eu disse, então agora vamos rezar o Pai Nosso. Vamos dizer Pai Nosso, mas também podíamos dizer Mãe Nossa. E houve uma menina que disse, não, Deus é Pai, Jesus é Pai. Portanto, fica à consideração.
esta minha afirmação, esta minha constatação e realmente... Geralmente as crianças aprendem logo, inclusive quando vão à catequese, aprendem o Pai Nosso, mas também aprendem a Ave Maria. Ainda bem, mas sobre Nossa Senhora podíamos aqui falar longamente, longamente. Por exemplo, exatamente por causa desta masculinização na Igreja, aparece Nossa Senhora como elemento feminino. E veja, em Fátima, em Fátima aparece esta heresia. Nossa Senhora a dizer que ela é que está a sustentar a mão do seu filho para ele não derramar sobre o mundo todo o castigo divino. Isto é pura e simplesmente herético, porque Jesus morreu por amor. Deixa-me só... Sim, se me for possível. É muito curioso isto que o Padre Anselmo dizia em relação ao masculino. No entanto, a Igreja é feminino. Dizemos a mãe e dizemos a Igreja. A Igreja é Vaticano é masculino. Podemos encontrar tantas palavras... Sim, mas a Igreja conjugamos-la no feminino. Isto também não é indiferente, gostava também de chamar a atenção. Porque e a propósito de Maria, quando falamos de Maria como mãe da Igreja, falamos como aquela que contém todas as realidades da Igreja. Isto tem muito a ver com a maternidade, tem muito a ver com o contributo específico que o feminino traz. Aquilo que... eu acho que aqui todos estamos de acordo em relação à importância, e pelo menos acho que poderia ser sem querer aqui tentar... Repare, estou apenas aqui a fazer pouco de advogado do diabo. Não, mas eu não sou anjo, portanto não faz diabo para mim, nem há aqui propriamente dois lados, acho que estamos todos do mesmo lado e o mesmo lado... Esse é o meu papel. Isto é que é o advogado do diabo. Isto é que é o advogado do diabo. Mas aquilo que receio, isto é, aquilo em que todos me parece estarmos de acordo é na importância da valorização, do reconhecimento, mais que a valorização, do específico que a mulher pode dar, no caso à Igreja, mas certamente à sociedade. Mas há leituras claramente diferentes. Sim, mas, porque no vosso caso entendem claramente que o papel do homem é um, o papel da mulher é outro. Não é questão... E também dentro da Igreja, não é? Devem ter papéis diferentes. Tem condições diferentes. A Teresa falou várias vezes em condições diferentes. Sim, dentro da Igreja. Mas a questão é saber, e desculpem lá, usei pouco tempo, vou pedir agora para poder usar pelo menos um bocadinho. A questão é de saber se a valorização, o reconhecimento da mulher como mulher passa apenas por ser sacerdote ou bispo. E isto é, pelo acesso ao ministério. Porque, e penso que era também neste sentido que a Teresa Tomé Ribeiro tinha a sua intervenção, porque há muito mais de feminino e de valor da mulher, eu diria, não só para além, mas antes do próprio acesso ao ministério. E parece-me que é isso que deve estar em questão. Antes quer dizer abaixo. Não é baixo, mas não, essa é que é a nossa... Não, é que as palavras às vezes é preciso percebê-las, não é? Mas antes não é abaixo. Quer dizer na sua própria Constituição. Ou seja, o reconhecimento apenas ou a valorização da mulher pelo acesso ao ministério presbiteral ou episcopal, o meu seio, penso que o receio de tantos, é que possa ser quase sinónimo do abandono do feminino. Do abandono, e que tem a ver certamente também com um certo discurso feminista, que não é propriamente aqui de sermos contra, mas podermos perceber também o feminino no seu específico, no seu contributo. E a Igreja sem mistério de comunhão... Na prática, homens e mulheres são diferentes. Claro. Se vamos perceber o feminino no seu específico, percebemos também o masculino no seu específico, não é? Portanto, tem condições diferentes. Seja incompatível... Mas eu não estou a falar de incompatibilidade, só estou a falar que o reconhecimento, a pressa ou a precipitação, que se calhar há bocado me entendeu mal, a precipitação na passagem de tudo aquilo que é o levantamento ou a consciência da menor valorização da Igreja, passarmos daí imediatamente apenas, porque é disso que tantas vezes se trata, para o acesso ao sacerdócio, penso que é precipitado no sentido que há muito mais que a mulher pode dar. Há bocado a Teresa Tomé Ribeiro dava alguns exemplos. Mas a mulher dá imenso, dá. Mas é isso que precisa também de ser valorizado. Eu não estou a fechar, não estou a dizer que é incompatível. É isso que precisa de ser valorizado. Porque aquilo que me parece é que a experiência de comunhão e também o contributo que a Igreja pode trazer até à própria humanidade é este desígnio e este projeto de comunhão, mas de uma comunhão que não é uniformidade. A unidade não é uniformidade. Na uniformidade, fazemos-nos todos, digamos, iguais nas próprias características, e daí também nascem as ditaduras, e é abolida pura e simplesmente também a diferença. A diferença de por si não é menor dignidade. Agora, o que precisa é dessa diferença, se calhar,
e certamente ser valorizada. Não se trata, como há bocado dizia, de inclusão na Igreja. A inclusão na Igreja dá-se através do batismo. E o mistério em que a Igreja se reconhece é de sermos mistério que espelha o mistério de Deus. E o mistério de Deus é o mistério de unidade e distinção. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo é outra pessoa. E penso que é também nesta distinção, ou é esta distinção, ou esta unidade na distinção, com a profundidade do dom, da reciprocidade, que precisamos de aprofundar, eu diria tanto ou mais do que apenas o discurso de acesso ao ministério. Até porque posso ter receio disso, e acho que podemos ter receio disso, podemos estar a falar de uma outra forma de clericalização da Igreja. O que é que me garante que as mulheres, tendo acesso ao sacerdócio ministerial, que o sacerdócio deixe de ser uma casta de poder, como às vezes é, infelizmente? Então, e qual é o problema? Pergunta. Se é com os homens, as mulheres têm igualdade de direitos. Não é com os homens. Mas esta nota de ternura... acho que isso é realmente um parti pris. Não é um parti pris. É, claro. Cara amiga, eu sou membro, por exemplo, posso-lhe dar o exemplo? Eu só gostava que me dissesse o que é que nas funções sacerdotais acha que as mulheres não conseguem fazer. Mas esse não é o meu debate, nem penso que seja o debate da Igreja, porque não é aí que as coisas se localizam. Estou mais preocupado com a valorização da Igreja e da sua diferença. Não há Estou mais preocupado com isso. As mulheres desempenham aquela função admiravelmente. Só realmente não podem consagrar, mas tudo o resto é feito por elas, pelas religiosas, de uma forma absolutamente fantástica. Mas é isso só dignifica o clero católico. Mas é isso que na Igreja penso não queremos perder. Que são as notas da ternura, da misericórdia, do acolhimento, disto que se calhar pode ter sido mal compreendido, mas que corroboro de... Isso perder-se-ia se as mulheres tivessem... Eu não sei se perderia, eu não sou adivinho, mas tenho alguns receios. Porque é que as mulheres não andam a levar exatamente para os ministérios e para as estruturas de decisão da Igreja todos esses elementos? Claro. Levam, por exemplo, Padre Anselmo. Porquê? Padre Anselmo, eu sou membro de um movimento cuja presidente, por estatuto reconhecido pela Santa Sé, é e será sempre mulher. E sou padre. E isto não me repugna nada. E os responsáveis por todo o mundo são sempre um homem e uma mulher, em paridade. O responsável é um movimento presente em 192 países. Isso eu pergunto-lhe. Percebe? Qual é esta riqueza não podia vir exatamente... o obstáculo do sacramento da ordem para as mulheres? Nem a pessoa em questão, nem as pessoas se sentem menores, até no caso, até têm uma responsabilidade de condução do movimento, se sentem menores por não ter acesso ao sacerdócio. O acesso, a questão não é do poder ou não poder fazer. É o receio de que a mulher, por esse caminho, possa também abandonar o feminino. E nós precisamos de feminino. Eu, pelo menos, preciso. Abandonar o feminino? Os homens abandonam o masculino? Não. Mas o que é que quer dizer, concretamente, para perceber o que é isso, abandonar o feminino? Abandonar o feminino no sentido de abandonar aquelas notas que são específicas da feminilidade. E que têm a ver exatamente com a ternura, com a misericórdia, com o acolhimento, com a maternidade em sentido não só físico, como algumas a desempenham, mas com a maternidade em sentido amplo, e que são estas expressões que encontramos nas congregações. Tira essas qualidades à pessoa. Não tem essa acentuação. Não tem neste momento essa acentuação. O sacramento é sempre uma valorização. Eu acho. É uma valorização. Teresa, ia acrescentar qualquer coisa também? O grande receio que tenho é que a mulher continue a achar que se afirma comparando-se com o homem e masculinizando-se. Porque na segunda metade do século passado... Mas porquê que o ministério é uma coisa masculina? Porquê que isso masculiniza a mulher? Que é isso que eu queria perceber. Porque, não estou a dizer que masculiniza, mas estou a dizer são as vestimentas, é o ritual... As vestimentas até são muito femininas, sabe? Andam vestidas de tafetá e rendas, há coisas melhores. Eu peço desculpas, estou um bocadinho fora dessas coisas. A discussão que se tem em relação a direitos iguais, a poder igual, em que o acesso ao sacramento da ordem é uma discriminação, uma não valorização da mulher, e essa luta por aí é que a vai masculinizar. Porque a mulher o que pretende é que, finalmente, lhe seja concedida a liberdade de ser mulher. E não a liberdade de ter que fazer, por comparação, aquilo que é do homem. Porque a mulher, na segunda metade do século passado, entre os anos 50 e o fim,
O que ela fez para se libertar foi ter que se negar a parte mais de mulher, foi a maternidade. Porque se não negava essa maternidade, portanto, não conseguia não ter que seguir exatamente todo o caminho, o percurso que não temos o homem, que ser, não que temos os que ser comparados. fizeram, Pelo facto de ser sacerdote no ministério, é a representação de Cristo, homem, não é? Nós não é por não o sermos que somos menos ou que deixamos de ser menos ou que tínhamos o direito a ser. Nós temos é que ter o direito de ser mulheres com a integridade do que a mulher é. E a mulher humaniza o mundo. Vamos ter que fechar por aqui, não temos mais tempo, infelizmente, mas isto já se percebeu também que é uma discussão que poderia durar horas. Ótima. 2000 anos mais 2000 anos. Sabe o que é que eu digo? Mesmo para fechar, para daqui a 50 anos, hão de perguntar como é que foi possível este debate que já estará completamente ultrapassado. Pois, provavelmente, logo para claro, daqui a 50 anos. Ultrapassado para claro. Vamos agora ter no Sociedade Civil a Margarida Montenegro, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ela vai contar-nos como é que podemos esperar, ou o que é que podemos esperar da 25ª temporada de música em São Roque. Margarida Montenegro é diretora de Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Bem-vinda à Sociedade Civil. Vem falar-nos de uma temporada de música. Traz também o folheto dessa temporada de música. Vamos mostrá-lo já. 25 anos. É uma data especial, não é? É verdadeiramente especial, porque esta data corresponde também com uma valorização da área cultural que foi dada à Santa Casa pelo atual provedor, com a criação de uma direção da cultura. Sim. Os estatutos da Santa Casa, no fundo, baseiam-se em quê? Nas 14 obras de misericórdia, e uma delas, evidentemente, que é educar e formar. Portanto, a Santa Casa já tem uma tradição de salvaguarda e valorização. Vou pedir aqui só aos meus convidados para se acalmarem um bocadinho, senão não conseguimos ouvir a Margarida. Vamos lá. Portanto, agora perdi-me. Onde é que é? Estava-me a dizer que isto é uma vocação vossa também. Exatamente. De formar, de educar. Sim. A Santa Casa tem um património vasto à sua guarda e, portanto, tem ao longo destes tempos vindo a valorizar esse património. Queremos, no fundo, o quê? Fazer com que a cultura, este património, seja acessível a toda a gente. Portanto, contribuindo para uma certa coesão social. Nesse aspecto, a Santa Casa promove uma série de atividades que poderão até ser prosseguidas por outras instituições, com uma pequena diferença. Nós possibilitamos que todos possam ter acesso a estas atividades. É livre, não é? As entradas são livres. Exatamente, mas condicionadas à capacidade do espaço. Claro. Porque no outro dia, no primeiro concerto, foi uma verdadeira enchente que não pudemos deixar entrar toda a gente, porque na prática os concertos acontecem ao longo do mês todo, até ao final do mês. Até ao dia 1 de dezembro. Até ao dia 1 de dezembro. Mas isso é bom sinal, se há muita gente a querer assistir, não é? É verdade. É bom sinal. Começaram com o coro da Gulbenkian. Exatamente. Também. Uma enchente, porque isso decorreu de um protocolo que fizemos com a Gulbenkian, no sentido de que levarmos algumas intervenções do coro e da orquestra Gulbenkian ao nosso público interno. Portanto, não só aos nossos idosos que estão nos centros, como às nossas crianças. Portanto, estes concertos, no fundo, são abertos a toda a gente, ao público interno e externo. Não são sempre no mesmo sítio, pois não? Não são sempre no mesmo sítio. Esta é uma novidade deste ano. Eles já eram por vários locais da Santa Casa. Este ano vamos abrir a 2 novos locais que não têm a visita pública. Portanto, é um fator de interesse para a população toda vir descobrir 2 recolhimentos da capital, que estão à guarda da Santa Casa, e que são o Mosteiro de Santos Novo, ali depois de Santa Apolónia, entre Chabregas... Não está aberto normalmente ao Não público. Está aberto, porque é um recolhimento, portanto é um lar, digamos assim, mas que tem espaços extraordinários. A igreja onde vão decorrer alguns dos concertos é uma verdadeira pérola. Toda ela em talha dourada e painéis azulejados do século XVIII, e um outro convento por trás do Coliseu de Lisboa, que é o convento da Encarnação. Eu penso que esses vão ser 2 motivos importantes para que mais público venha a esta temporada e venham conhecer estes 2 espaços que só têm a oportunidade de os ver agora, não é? Só têm a oportunidade de os ver já agora. Que concertos é que vão acontecer aí nestes 2 espaços? Nestes 2 espaços. O Convento da Encarnação vai ser a 30 de novembro, sim, não é? Sim, senhora. Vossas Celestes
E é uma hora engraçada, às 3h30 da tarde. Porque aquilo está metido naqueles bairros populares de ruelas muito estreitas, para que as pessoas vão sem medo durante o dia. Aquilo são mesmo ruínas, não chegam lá os carros assim. O concerto é essa hora. Fizemos o concerto é essa hora. E o do Convento de Santos Novo também é essa hora. Pela mesma não pela mesma razão, mas porque é um bocadinho longínquo, digamos assim. No Convento da Encarnação vai ser a primeira apresentação pública em Lisboa de várias peças de música do Convento de Santa Cruz de Coimbra do século XVI. No Convento de Santos Novo são vários concertos, já houve um neste fim de semana e agora vão ser mais alguns concertos. Vamos ter música sacra e profana em Portugal, séculos XVI e XVII. E depois no Convento da Encarnação, que é o tal outro convento que não está aberto ao público, que acha que vale a pena... Repertório do Convento de Santa Cruz de Coimbra, que vai ser pela primeira vez ouvido aqui em Lisboa. Ah, é a primeira vez? Também a primeira vez que vai ser, porque uma das tónicas desta temporada é também o apoio a compositores portugueses e à divulgação de música portuguesa. Portanto, esta é uma tónica que no fundo dá continuidade à estratégia da Santa Casa, que é o apoio à cultura nacional. Muito bem. E é um belo apoio, com 25 anos e, portanto, a precisar... É verdade, estamos a comemorar as bodas de prata. Parabéns, Margarida. Muito obrigada por ter vindo nós. à Sociedade Civil apresentar-nos e apresentar aos espectadores esta temporada de música em São Roque, que já começou e que nos vai levar até ao dia 1 de dezembro. Vêm aí mais notícias dos parceiros, tome nota do que lhe possa interessar. De acordo com a Amnistia Internacional, as comunidades ciganas que vivem na União Europeia, compostas por cerca de 6 milhões de pessoas, são das mais discriminadas no espaço europeu. Neste sentido, a Organização Internacional está a realizar uma petição destinada à Comissão Europeia a exigir que esta garanta o cumprimento da legislação antidiscriminação e as normas de direitos humanos da União. Participe através de amnistia-internacional.pt. A exposição permanente Mal Aposta, patente na Fundação Portuguesa das Comunicações, é uma reconstituição do percurso do correio de passageiros numa estação de muda, ou seja, onde ocorriam as trocas dos cavalos em serviço no século XIX. As visitas guiadas decorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 16 horas. O Oceanário de Lisboa convida os mais novos e mais curiosos para o CSI Ciência sob Investigação. Uma oportunidade para participar na resolução de grandes mistérios que assombram o oceanário, bem como descobrir os segredos do fundo do mar e dos seres que lá habitam. Os encontros decorrem todos os fins de semana e feriados. No Museu Nacional de Arqueologia pode visitar a exposição Antiguidades Egípcias. Trata-se de uma mostra permanente constituída por mais de 500 peças que contam mais de 5.000 anos de história desse ponto do globo. O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresentou uma exposição do artista brasileiro Cildo Meireles. A mostra inclui uma série de desenhos e esculturas, bem como obras e instalações de grande dimensão. Pode ser visitada até janeiro de 2014. Estamos a fechar o programa de hoje. Vou agradecer aos meus 4 convidados esta tarde terem conversado connosco aqui hoje sobre o papel da mulher na Igreja, agora o que já foi na história e o que poderá vir a ser no futuro. Vou deixar-lhe 2 sugestões de leitura para o final do programa, como sempre, como é habitual. O Terceiro Bispo, de Frederico Duarte Carvalho, um livro do qual já se falou muito e que está quase a chegar às livrarias. Vai chegar 28 de novembro. Penso que não estou enganada na data. E um outro livro que é A História do Príncipezinho, de Antoine Exupéry, aqui com uma edição especial, porque a comemorar o aniversário deste livro. Em 2013 terão desembarcado, ou seja, durante este ano terão desembarcado nos portos de Itália e de Malta cerca de 32.000 imigrantes vindos do Norte de África. No entanto, foram muitos que não conseguiram alcançar o objetivo com vida por causa dos naufrágios constantes que ocorrem naquela zona perto da ilha italiana de Lampedusa. Que rumo dar à imigração clandestina é a pergunta a que respondemos no próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã.